Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer ainda maior receber vocês aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor. Boa noite para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Também é sempre um prazer saber que você está aí no outro lado da tela nos acompanhando. Então pode comentar, pode compartilhar, pode curtir, que é sempre muito bom a gente fazer com que os ensinamentos aqui do SEVES cheguem até mais pessoas. Então, para a gente iniciar a nossa noite, vamos fazer a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos, silenciar o nosso espírito. Peço a você que desligue o seu celular. Vamos estar aqui realmente de corpo, não só de corpo presente, mas também de espírito. Deus, nosso Pai, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada pelo seu amor. Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nos ajude na compreensão da lição de hoje e que nós possamos levá-la para a nossa casa, dentro do nosso coração e colocá-la em prática no nosso dia a dia, diante das dificuldades, das adversidades e também diante das alegrias e dos momentos bons. Vamos pedir também que a espiritualidade amiga olhe por todas aquelas pessoas que deixaram os nomes ali nas caixinhas, que façam uma visita até elas, levando a luz, levando paz, auxiliando-as e ajudando-as nas suas dificuldades. Obrigada, meu Deus, e que assim seja. Então, o tema que eu escolhi para a nossa exposição de hoje é o homem de bem nos tempos atuais. Essa frase, o homem de bem, esse item, ele está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema sedes perfeitos. E ser perfeito é o objetivo de todos nós que estamos aqui encarnados na Terra. É o que Deus espera da gente. É o que, com certeza, é fato que vai acontecer em nossa vida. Jesus, lá no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim durante uma das suas citações para as pessoas: sede vós perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. É o Mateus Evangelista que traz essa passagem para a gente. Jesus está falando ali para as pessoas há 2000 anos atrás para serem perfeitas. É claro que naquela época, 2000 anos atrás, Jesus usou Deus como um modelo, como um exemplo, para ficar fácil para eles entenderem. Mas nós aqui hoje, 2000 anos depois, um pouquinho só mais esclarecidos, nós sabemos que ser perfeitos como Deus é impossível. Porque Deus é único. Deus é a causa primária de todas as coisas e jamais não tenhamos a pretensão que seremos como Deus. Mas Jesus também quer falar para a gente da perfeição relativa, que essa nós poderemos alcançar. Essa perfeição relativa é ser espíritos puros, é evoluir cada vez mais e um dia chegar a ser como Jesus. Porque como Jesus também é um espírito que caminhou, gravou aí toda a sua evolução e chegou a ser o que é. Chegou a ser o ser mais perfeito que já habitou aqui na Terra. E nós também seremos um dia. Vai demorar, mas nós seremos também. Então é essa necessidade que nós temos de ser perfeitos, essa obrigação que nós temos de buscar a perfeição, que nós vamos falar aqui um pouco essa noite, refletir aqui um pouco essa noite. E aí, para que a gente seja perfeito, para que a gente busque essa perfeição, ou para que a gente saiba pelo menos qual é o caminho que nós temos que seguir, o Evangelho segundo o Espiritismo traz esse item que se chama o homem de bem.
esse item, ele tem vários tópicos que é uma espécie de um roteiro para a gente, de nossas condutas, dos nossos comportamentos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, que um verdadeiro cristão e principalmente o espírita deve, no mínimo, conhecer, mas principalmente colocar em prática, tentar colocar em prática no cotidiano. Porque a gente sabe que conhecimento sem ação não diz muita coisa. Eu posso saber todos os livros da decodificação de cor e salteado, saber todas as perguntas do livro dos Espíritos, mas se eu não coloco em prática, qual é a função? Né? Então a gente precisa ter esse conhecimento em ação. E antes de começar esses itens, eu já quero adiantar para vocês que não é fácil. Não é fácil, nós vamos aqui falar não um por um, porque o nosso tempo é limitado, mas falar dali dos principais itens dessa lista para ser um homem de bem, e vocês vão ver que não é fácil. Nós temos as nossas limitações, as nossas remanescências, mas, como eu disse, é importante que a gente conheça e, principalmente, é importante que a gente tente, todos os dias, todos os minutos, melhorar, fazer uma coisa boa, tentar que nosso hoje, que eu seja hoje melhor do que o que eu fui ontem e tentar que o meu amanhã seja melhor do que eu fui hoje. Então lá o item do capítulo 17, Sede Perfeitos, fala assim: o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, sem a permissão de Deus, nada acontece. E se submete à sua vontade em todas as coisas. Então, para a gente esmiuçar, o homem de bem tem fé em Deus. Mas como é a nossa fé? Não é fé no sentido de sentar no sofá e esperar que Deus me ajude. Não é essa fé que Jesus coloca para a gente. Né? É a fé de saber que existe um Deus forte acima de nós, que nos dá luz, que nos dá inspiração, que nos dá conselhos, às vezes através de pessoas que a gente nem conhece, que fala uma coisa pra gente e de repente dá aquela ideia, a pessoa falou ali, interessante, pode ser que dá certo. É saber que nós não estamos sozinhos, mas principalmente saber que nós é que somos responsáveis pelos caminhos que nós escolhemos e que tudo depende de mim. A espiritualidade ajuda, como eu disse, com conselhos, com inspirações, mas tudo depende de mim. Se a minha vida está certa ou se a minha vida está errada, dependeu lá no passado das minhas outras encarnações e está dependendo hoje de tudo o que eu faço. Tem uma historinha que eu vi numa palestra uma vez que ilustra bem isso que eu estou falando, que a gente precisa escolher bem os nossos caminhos. 2 pescadores foram pescar numa cidade e para voltar para São Paulo, eles fretaram um avião para levar eles de volta. E quando o piloto chegou ali, que olhou aquela quantidade enorme de peixe, falou, não dá não. Esse peixe aqui, o avião não dá conta, não vai levantar voo, não vai conseguir sair do lugar. E os 2 pescadores falaram, não, vai sim. O ano passado a gente veio aqui, fretou um avião igual esse, e deu certo, a quantidade de peixe era a mesma, e nós conseguimos decolar, pode ir tranquilo que vai. Tudo bem, o piloto decolou o avião, passou alguns minutos, o avião perdeu altitude, o avião precisou fazer um pouso forçado. Passado o susto, os pescadores falaram um para o outro, poxa, não é que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Então, assim, viu que uma coisa não está certa, viu que não está bom, mas continua insistindo no erro. Então, se eu já tentei uma coisa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e não está dando certo, para que eu vou insistir naquilo? Não estou dizendo que você tem que desistir daquilo que você quer, mas procurar outros caminhos. Então, se não dá para voltar de avião, com esse avião, que alugue um avião maior, ou que vá de caminhão, já que a carga de peixe é tão grande desse jeito, né?
Então é isso que a gente tem que ter em mente. Ter fé é acreditar que as coisas é possível acontecer, que a espiritualidade vai me ajudar, mas eu preciso fazer aquilo. Faz parte de mim fazer. Eu que preciso caminhar. Ninguém vai caminhar o meu caminho. E Deus é bom demais. A bondade de Deus, a justiça de Deus está aí. E Ele nos ajuda. Porque Ele não castiga ninguém. Ele não privilegia ninguém. Então, se eu estou passando por aquela dificuldade, ou se as coisas estão difíceis de dar certo, eu que preciso buscar o caminho. Eu que preciso saber que eu sou a somatória das coisas que eu escolho para a minha vida. Então, se não está bom, preciso mudar. Preciso buscar a minha evolução, a minha depuração, né? Então está tudo certo, a minha família, a minha condição social, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou feio, bonito, se eu tenho um corpo perfeito ou se eu tenho um corpo deficiente. É aquilo que Deus quer, é aquilo que eu tenho, é o que eu preciso para a minha encarnação, para que eu evolua. Não estou dizendo que você tem que ficar na mesmice. Acabei de dizer, ação. Então, se eu tenho uma condição social que eu não quero, que não está bom para mim, nada me impede de eu buscar meios, qualificações e tentar melhorar. Mas se caso não der certo, eu tenho que ter a mente tranquila e saber que de repente é a vontade do Pai e é desse jeito que eu preciso. Crer nisso é se submeter à vontade dele. Sem lamentações, aceitando as desigualdades e sabendo que sempre é tempo de melhorar, sempre é tempo de mudar a minha história, seja quão grave a minha falta. Né? Chico já dizia pra gente, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora a fazer um novo fim. Então vamos pensar nisso. E aí o Evangelho continua. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, assim, ter fé no futuro é o mesmo caso. Não é ficar ali falando, eu tenho fé que daqui a uns tempos eu vou enricar. Não é isso. Fé no futuro. O que nós somos? Espíritos. Qual que é o meu futuro? O meu futuro é no mundo espiritual. Tudo o que eu tenho aqui na Terra, eu não vou levar, nem físico e nem material. Aquela famosa frase, né? Caixão não tem gaveta. Então, as minhas ações aqui é o que eu vou levar para o mundo material, para o mundo espiritual. Se for boas, eu vou levar coisas boas. Se for ruim, eu vou levar coisas ruins. Esses que são os bens espirituais. Bens espirituais é as minhas ações. E são elas que eu vou levar e são elas que vai ser questionada quando eu desencarnar e chegar lá do outro lado. E aí? Será que eu vou me orgulhar do que eu fiz? Ou será que eu vou me envergonhar do que eu fiz? Então, o homem de bem ter fé no futuro é viver hoje pensando no que eu devo fazer para chegar bem na vida espiritual. E nos dá um alerta para o consumismo exagerado. A gente que só quer ter, sem pensar no lado moral, no lado espiritual. A vaidade excessiva, né? Aquela moral deturbada e principalmente os prazeres e os vícios que nos arrastam demais. Né? E fazem a gente, às vezes, por causa de um vício ou por causa de uma vontade excessiva de uma coisa material, faz a gente perder ali uma encarnação. Ao invés de evoluir, adquirir mais débitos. Então, como eu consigo procurar os bens espirituais? É justamente me policiando sobre isso. Como é que estão os meus vícios? Será que eu não estou sendo arrastado? Quais são as minhas ações? Será que eu estou praticando mais o bem? Ou será que eu estou praticando mal? Ou será que eu não estou praticando nada? Porque o nada também não é bom. Né? Passar aí pela encarnação inteira e não fazer nada, eu acho que também não é o objetivo nosso aqui. Então a gente tem que se buscar todos os dias, lapidar um pouquinho as nossas ações. Pouquinho. Não estou falando de grandes transformações, não. É pouca coisa. Mas saber, ao final do dia, o que eu fiz?
Será que o que eu fiz está de acordo com os meus planos para o futuro espiritual? É isso que a gente precisa ter em mente. E aí o Evangelho continua. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Vicissitude, nesse caso aqui, está falando das nossas adversidades, tá? Das nossas dores, dos nossos reveses inesperados que muitas vezes chegam para a gente e arrasam com a nossa vida, joga a gente lá embaixo. Mas, gente, nós estamos encarnados aqui no mundo que ainda é de provas e expiações, está se regenerando, mas ainda é. Nós estamos aqui encarnados justamente para a gente quitar os nossos débitos, aparar as nossas arestas. Então a gente vai ter uma vidinha de mar de rosas? Não vai. E as nossas vicissitudes, as nossas dores, os nossos sofrimentos, nós que escolhemos. Nós que pedimos e muitas vezes imploramos para que eu passasse por essa situação justamente para que eu consiga me depurar ou para que eu consiga evoluir mais rápido. São as provas e as expiações que a gente passa. Então, por mais difícil que esteja a minha vida, por mais complicada, por mais difícil que é aquele problema, ele é necessário. Talvez por coisas de outras vidas, talvez por coisas dessas que eu mesmo busquei, mas necessário. Então, o que nos cabe como homens de bem que nós precisamos buscar? Primeiro, orar. Pedir luz para Deus. Pedir para que eles nos inspire, que a espiritualidade nos inspire e nos dê luz realmente para a gente suportar aquilo, porque não é fácil. Não estou aqui dizendo que é fácil. Mas é possível a gente passar e passar bem por elas. Pedir força para que a gente possa mudar uma determinada situação, se for possível mudar. Pedir ajuda para que a gente aceite, porque tem coisas que a gente não pode mudar. Então vai adiantar eu viver uma vida amargurada, reclamando, ou blasfemando, ou buscando ainda mais débitos com aquilo, com aquela falta de aceitação? O homem de bem não pode. A gente tem que pedir força para Deus para aceitar as coisas que a gente não pode. E agradecendo também mesmo os revés da nossa vida. Porque olha aí, a maneira como eu passo por uma dificuldade, por uma vicissitude que está acontecendo ali, é o bem espiritual que eu estou guardando para o meu futuro. Se eu passo por uma coisa muito complicada, me revoltando, olha aí, eu adquirindo débitos para o futuro. Mas se eu aceito, se eu agradeço e se eu consigo passar de uma forma leve, mesmo sofrendo, passar por esse sofrimento de uma forma leve, eu estou aí adquirindo os bens espirituais que eu vou precisar lá para o meu futuro. A gente precisa pensar nisso quando a gente passa pelas nossas dificuldades. Não estamos aqui a passeio. A nossa vida vai ter percalço. E se você está aí com a vidinha muito facinho, muito gostosinha de viver, te prepara. Que uma hora ou outra pode vir. Porque esse é o nosso objetivo aqui. E aí o Evangelho continua. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar algo em troca. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, a espiritualidade já define para a gente que o homem de bem, possuído de sentimento de caridade e de amor. Então já está implícito que o homem de bem tem que ter o sentimento de caridade e de amor ao nosso próximo. Amar o nosso irmão, que a gente ame o nosso irmão, é um desejo de Deus para a gente. Tanto que no Evangelho de Mateus ele fala para nós que se teu irmão tem algo contra ti, deixe a sua oferta no altar, vá e reconcilia-te com teu irmão, depois volte até mim. Ou seja, é primordial que nós, querendo ser homens de bem,
procuremos sanar as nossas dificuldades que temos com os nossos semelhantes, seja dentro da família, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida social ou mesmo no mundo. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós precisamos parar de julgar, parar de apontar, porque nós também somos como eles. E precisamos fazer o bem, sempre. Quando eu falo fazer o bem, não é que nós temos que ser um Chico Xavier, uma Madre Teresa. Não é um bem tão grande assim. É claro, se a gente pudesse fazer um bem tão grande assim, seria ótimo. Mas começar nas coisas pequenas do dia a dia. Em pequenos gestos. É ceder o lugar para alguém no ônibus. Não porque aquela pessoa idosa tem prioridade, é lei, ela tem que sentar. Mas de repente você olha no rostinho daquela pessoa ali, poxa, a pessoa está caída, está cansada. Nem é velha às vezes, mas às vezes teve um dia difícil. Por que eu não posso, se eu estou melhor, se eu estou bem, tenho essa consciência, ceder o meu lugar? É fazer uma gentileza, é ser gentil, é dar o bom dia de coração, estar disponível para as pessoas. Isso também é caridade, é amor. E fazer sem pedir nada em troca. É querer realmente proporcionar ao meu irmão o bem-estar que pode estar nas pequenas coisas. Né? Atitudes realmente de bons hábitos para a gente ter. É um cuidadozinho que às vezes faz diferença no dia de uma pessoa. É se a pessoa de repente respondeu para você com uma certa rispidez, é não devolver na mesma moeda. E falar uma palavra doce, às vezes você desarma aquela pessoa que estava ali tão desarmada. Então, se você levou, de repente, uma buzinada no trânsito, para que xingar? O que você vai ganhar com isso? Vamos buscar ser mais tolerantes no nosso dia a dia, porque o homem de bem precisa. Nós não precisamos retribuir tudo na mesma moeda. E a recompensa disso virá. Não porque nós estamos fazendo querendo recompensa, mas a recompensa disso é a nossa melhora. Porque o bem só faz bem para a gente mesmo. A gente ser educado, ser bondoso e tratar todo mundo bem, dar atenção às pessoas, faz bem para a gente. A pessoa está recebendo, mas faz bem para a gente. Inclusive, tem no filme do Chico Xavier um momento da vida dele que ele passou, ele ficou psicografando até tarde com Emmanuel, e aí ele acordou atrasado para ir para o trabalho e saiu ali com pressa, parece que já era por volta de 8 horas da manhã, e aí passando pela calçada lá, a vizinha falou: "Ô Chico, que demora, estou esperando você aqui desde as 6 horas da manhã. E ele falou: "Ô, dona fulana, eu estou com pressa, viu? Estou atrasado, quando eu voltar eu falo com você." E seguiu. Aí Emmanuel apareceu na frente dele, com toda a sua calma, e falou: "Chico, volta lá e ajuda aquela mulher." Aí Chico deu aquela respirada e voltou, né? Vou resumir na história para a gente não se alongar demais. Ajudou e seguiu o caminho dele. Emmanuel falou: "Chico, olha para trás." Quando Chico olhou para trás, aquela mulher estava emanando da boca dela um fluido grosso, branco, intenso, que ia diretamente para o Chico. E ele tinha essa capacidade de ver. Então ele voltou, fez um bem para ela e olha o bem que ele estava recebendo de volta. Nós também, provavelmente, quando fazemos o bem para uma pessoa, provavelmente recebemos isso, não temos essa capacidade de ver. Mas para que serve essa história? Para ver que o bem faz bem é para a gente mesmo. E outra coisa, quem faz o bem tem o bem no coração. É uma pessoa boa. Gente que é ruim não ajuda ninguém. Então, se eu tenho essa consciência de ajudar o meu irmão, de fazer o bem, nem que seja nas pequenas coisas, é porque esse bem está sendo regado ali dentro de mim, está brotando, dando frutos dentro de mim. Bem, é uma via de mão dupla. Eu dou, mas eu também recebo, às vezes, muito mais para quem eu dou. E continuando, o próximo item lá da nossa lista de homem de bem está diretamente ligado a esse.
Porque o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no feliz que faz, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que dá aos aflitos. É justamente isso que eu falei. Você está fazendo bem e que bom que a gente faça o bem sentindo a alegria de fazer. Não é para fazer só porque Elisângela está falando que tem que fazer. É fazer de coração, fazer com vontade. Então vamos tentar hoje encontrar alegria em ajudar as pessoas, porque isso faz bem para a gente, porque é gostoso, porque eu me satisfaço, eu me regozijo de fazer o bem para alguém. Como eu disse, nas pequenas coisas, num abraço, numa visita, num bom dia, às vezes num telefonema. Hoje em dia a gente se comunica muito fácil, mensagem, áudio, mas às vezes não vai lá visitar. Tem gente também que nem gosta de visita. Mas se você sabe que é uma pessoa que gosta, se você estima, se você já não vê há anos, ou pelo menos pegue o telefone, fale, converse ali voz a voz. Nós estamos hoje perdendo um pouco do calor humano, com toda essa facilidade que nós temos na mão. E às vezes o calor humano é só o que uma pessoa precisa para que o dia dela fique melhor. Então vamos procurar fazer mais isso, mas repetindo, não por obrigação. Vamos pedir à espiritualidade que essa vontade de fazer o bem brote dentro da gente e que venha assim do nosso coração realmente para a gente fazer. E aí fazer a pessoa feliz e nos fazer feliz também de estar fazendo aquela ação. Por exemplo, tem pessoas que dão dica para outros e essa dica ajuda a pessoa a conseguir um emprego, a conseguir uma posição, a conseguir um destaque. Tem gente que fala, nossa, mas também só conseguiu porque eu falei, né? Poxa, não, para que pensar dessa forma? Olha que legal, eu dei uma dica para ela e ela se deu bem, ela conseguiu. Vamos tentar ser felizes com a felicidade dos outros. Porque o homem de bem precisa, não sejamos egoístas. A gente precisa tirar esse egoísmo que está enraizado na gente. Vamos ser gratos para aquelas pessoas que nos ajudam também, porque nós estamos falando só de fazer para os outros, mas nós também recebemos. Não que a pessoa que nos ajuda ou que nos auxilia queira gratidão, o objetivo não é esse, mas todo mundo gosta de ouvir uma palavra de gratidão, todo mundo gosta. Então, se a gente sabe disso, vamos ser gratos de coração, né? Trazer esse benefício para o meu irmão. E outra coisa, uma maneira também da gente influenciar as pessoas é a gente ter positividade, alegria, porque positividade e alegria são contagiantes. Então, às vezes, eu não preciso nem fazer nada para enxugar uma lágrima, para dar um auxílio. Às vezes, a minha própria presença de espírito num ambiente ajuda aquela pessoa que pode estar ali naquela sintonia e captar toda essa energia que você está emanando. Então, vamos ser luz, tá joia? Que nosso primeiro pensamento, nosso primeiro impulso seja ajudar o nosso irmão, pensar primeiro no nosso irmão, do que em nós mesmos. Que nunca nós sejamos calculistas diante da possibilidade de uma ação generosa. Essa frase não é minha, mas eu gostei muito. Que não sejamos calculistas diante da possibilidade de uma ação generosa. O que é isso? Mas para mim ajudar o fulano, eu vou perder o futebol que está passando ali agora. Poxa, olha a oportunidade passando aí, você deixando lá passar. Quantas mais você vai deixar passar? Quando você voltar lá, nós vamos ser cobrados. Olha, quanta possibilidade você teve de ajudar e você perdeu. E aí, continuando o nosso roteiro. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens ele vê o seu irmão. E emendo no próximo. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, ou seja, maldição, reprovação, aos que como ele não pensam. Acho que esse é um dos mais difíceis, né, gente? No dia de hoje. Acho que de todos esses que eu falei, um dos mais difíceis, porque
Nós somos aí bombardeados por mídia, principalmente, com discursos de ódio, preconceitos de todos os tipos, né? Violência, conflitos que começam uma pequena discussão e pode chegar ao limite de pessoas ceifar vidas aí por motivos fúteis, né? Por quê? Pelo simples fato de não aceitar as decisões, as escolhas ou a forma de pensar da outra pessoa. E por que, gente? Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar aquilo que é diferente da gente? Vamos parar um pouco para pensar? Por que nós não podemos conviver com as diferenças? Olhando aqui no rostinho de todos vocês, não tem ninguém igual a ninguém. Deus já fez todo mundo diferente. Se fosse para ser igual, tinha feito tudo igual, não teria trabalho nenhum, era mais fácil, uma forma só, fazia todo mundo igual. Mas não, fez diferente. Se fez diferente é porque somos e temos que ser diferentes. Porque a diferença faz parte. Ninguém evolui no lugar de todos iguais, pensando igual a você, fazendo as mesmas coisas que você. As diferenças são necessárias. E por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar o que o outro pensa de nós? A resposta é só uma. Porque somos orgulhosos. Porque somos egoístas, porque não aceitamos ficar por baixo de ninguém, porque não gostamos de ver que uma pessoa pode ser melhor do que nós. Uns de uma forma explícita, outros de uma forma mais velada, mas a gente tem isso dentro de nós. E nós precisamos trabalhar. Porque às vezes esse sentimento de orgulho, de raiva, de não aceitação, ele começa pequenininho dentro da gente, mas ele pode começar a aumentar e aumentar, e aí esse processo de ódio, de rancor, traz prejuízos funestos demais para a nossa encarnação. Podemos perder a nossa encarnação, que demoramos tanto tempo para conseguir voltar, por causa desse tipo de sentimento. Né? Cansamos de ver aí na televisão pessoas realmente se matando por motivos fúteis, né? Por futebol, por política, briga de trânsito. É muito triste, porque quando nós estamos vendo nossos irmãos fazendo isso, é porque eles deixaram as suas reminiscências do passado, de ódio, de rancor, tomar conta de nós, tomar conta deles. Eles deixaram esse tipo de sentimento falar mais alto. E o homem de bem não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, o homem de bem perdoa, esquece as ofensas, pois sabe que perdoando é que se é perdoado. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente a ideia de Cristo. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, gente? Nós temos muitos defeitos, muitos. E por que a gente insiste em apontar o defeito do nosso irmão e escondemos os nossos? Ao invés de atenuar os nossos e atenuar dos nossos irmãos também. Por que a gente não busca sanar as nossas próprias imperfeições ao invés de escondê-las e apontar do nosso irmão? E a gente se esquece de pensar, será que no lugar dele eu não teria feito a mesma coisa? Provavelmente sim. Ou às vezes até pior. Porque o meu irmão tem defeitos como eu. Mas também tem coisas boas como eu. Porque nós estamos aqui falando das nossas dificuldades, das nossas necessidades e dos nossos, vamos dizer, defeitos. Mas nós temos muita coisa boa. E o nosso irmão tem também, que nós precisamos e devemos ressaltar. Nossas qualidades. Então, para que, se eu sei que aquela pessoa tem uma qualidade boa, para que eu tenho que mostrar só o defeito dela? Por que eu não posso me referir a ela pela qualidade que ela tem? Nós precisamos mudar esse pensamento nosso. Por que as coisas, as tragédias, as coisas ruins chamam mais atenção do que as coisas boas? Tudo bem, vivemos num mundo, principalmente voltando aqui a falar da mídia, que nós somos muito influenciados.
né? Coisa ruim, notícia ruim, dá muito mais ibope do que coisa boa. Mas nós temos inteligência. Vamos tentar filtrar esse tipo de informação. Vamos tentar mudar esse pensamento nosso para que a gente não seja influenciado. Então, como que eu posso melhorar isso? Por exemplo, um exemplo simples, nossos dias atuais. Elogios. Se você sabe que uma pessoa faz uma coisa boa, se você sabe que a pessoa tem uma qualidade ou fez uma determinada coisa boa, elogie. Fale que gostou, que foi legal. Há quanto tempo você não elogia alguém? Todo mundo gosta de receber elogios, né? Nossa, a palestra da Elisângela estava uma beleza, hoje ela vai ficar feliz. Brincadeira, gente. Mas um elogio vai massagear o coração da pessoa e de repente também fazer aquele dia dela mais feliz. Olha lá, você botando mais uma fichinha dentro do seu pote de coisa boa que você está fazendo. Percebem que são coisas bem simples que a gente pode fazer para nos ajudar e ajudar outras pessoas? Isso pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser num comércio que você está indo, numa padaria. Vamos tentar ver as pessoas, enxergar as pessoas realmente, sabendo que elas têm dificuldade, sabendo que são seres como nós, mas que estão ali se esforçando, tentando fazer o seu melhor. É claro, mais uma vez repito, estamos longe disso. Bem longe de todas essas listinhas aí do roteiro que eu estou expondo aqui para vocês. Mas, primeiro, precisamos conhecer. É o que nós estamos fazendo aqui, estudando e conhecendo. E segundo, vamos tentar, nem que seja um pouquinho. A nossa escada de evolução é enorme para a gente chegar a ser na perfeição relativa que Deus quer de nós. Mas se a gente conseguir nessa encarnação pelo menos subir um degrauzinho, a gente já vai ter feito muito, a gente já vai ter ganhado muito. E na próxima, quem sabe, nós subimos 2, e na próxima 3, e quando a gente se der daqui uns bons séculos aí, nós vamos estar lá no topo. Como Jesus quer de nós, como Deus quer de nós. Tá certo? Vamos tentar. É possível, não é difícil. Aí, esse roteirinho entra numa parte que é mais palpável da nossa vida material aqui como encarnado. Fala que o homem de bem não se envaidece da sua fortuna nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado lhe será tirado. Gente, hoje eu estou lá em cima, amanhã eu posso estar lá embaixo. E nem por isso eu sou melhor do que ninguém. Se hoje eu tenho saúde, amanhã eu posso não ter. Tudo vai depender de como eu trabalho isso em mim. Como que eu cuido do meu corpo? Se eu não estou cuidando bem, essa saúde pode me ser tirada. Não no sentido de punição, mas no sentido de que você colhe aquilo que você planta. Então vamos ter cuidado, né? Se eu tenho uma posição social hoje, por exemplo, se eu sou um patrão, se eu tenho condições, se eu tenho pessoas subordinadas a mim, como que eu estou tratando essas pessoas? E principalmente, o que eu estou proporcionando para que essa pessoa consiga melhorar a sua vida? É um caso que a gente tem que pensar. Ou será que, pelo contrário, eu estou trabalhando, eu estou fazendo para que esse meu subordinado seja ainda pior as condições dele? Pessoas que têm muito dinheiro, muita riqueza, é as que mais têm que se questionar o que uso elas estão fazendo do seu poder e da sua riqueza. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que esses bens são um depósito que terá que prestar contas. E o que o mais prejudicial ao emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Ou seja, vamos usar das coisas que o mundo tem, das facilidades do mundo, mas não podemos deixar que isso se torne prioridade na nossa vida. Um bom exemplo, internet. Eu acho que hoje, vamos botar aqui Pouso Alegre, acho que ninguém vive sem mais. Internet nós precisamos para tudo, para falar, para se comunicar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para tudo. Mas a internet não pode ser quem comanda a nossa vida.
Tem pessoas que quando a luz acaba, fica ali meia hora, 1 hora sem internet e enlouquece. Por quê? Porque está colocando um bem que está ali para lhe servir, ela está ficando a serviço desse bem. Isso nós não podemos fazer. Esse consumismo exagerado, né? Paulo já dizia para a gente, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então vamos nos policiar. Será que esses bens materiais estão tomando conta da nossa vida? O homem de bem não pode deixar. Não vamos abusar. E aí o Evangelho nos fala que todos esses itens que nós falamos aqui não são todas as qualidades que distinguem um homem de bem. Mas aquele que se esforce para as possuí-las está no caminho certo. Então, assim, não vou listar todas, porque nosso tempo é curto, mas eu trouxe algumas poucas que a gente pode tentar modificar no nosso dia a dia. Repetindo, nós não estamos nem perto de conseguir mais nem 1% do que está ali. Mas nós vamos chegar. Isso é certo. Por quê? Porque evolução é o nosso fim. Então ninguém vai ficar sem evoluir. Uns vão ser mais depressa, outros serão mais devagar, mas todos nós vamos. Então conhecer e tentar fazer para que isso aconteça é a nossa obrigação. Mas aí vem a doutrina espírita, consoladora como é, né, que nos mostra que, primeiro, nós temos todo o tempo do mundo para chegar nessa evolução, nessa perfeição que Deus quer da gente. Todos os dias é uma oportunidade de começar. Não importa o que você tenha feito, não importa os seus erros, não importa as suas dificuldades. Basta você ter vontade que você pode recomeçar novamente. Sem contar que a prova de que Deus não tem pressa para a nossa evolução é a reencarnação. Ele nos dá quantas vezes for necessárias. Reencarna, volta e faça novamente. Errou? Reencarna, volta e faça novamente. Essa é a beleza da doutrina que coloca isso pra gente. Então nada é perdido, tá? Nunca é tarde para começar, como eu disse. E basta que você tenha vontade para fazer diferente, para colocar um fim melhor na sua jornada. E eu terminando já, com o primeiro item dessa lista, eu deixei esse item por último. Bem propositalmente, porque eu acredito que esse primeiro item que está lá no subtítulo de Homem de Bem é aquele que mais engloba tudo o que nós precisamos ter aqui em mente essa noite. Eu sei que eu falei muitas coisas, a gente não consegue gravar tudo, mas se a gente sair daqui hoje com esse pensamento na cabeça, nós já vamos estar muito bem. Por isso eu deixei ele para o final. E o item fala assim: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. O homem de bem interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se violou essa lei, se não praticou nenhum mal. O homem de bem se pergunta se ele fez todo o bem que podia ter feito, ou se negligenciou voluntariamente alguma ocasião que poderia ter sido útil. O homem de bem se pergunta se ninguém tem algo a reclamar dele. E enfim, o homem de bem se faz ao outro tudo o que ele gostaria que fizesse. Será que nós estamos perto disso? Será que nós temos consciência de tudo isso? É o questionamento aqui que eu deixo para vocês, para que a gente volte para a nossa casa hoje e se pergunte: o que eu posso fazer para começar a trilhar no caminho de ser um homem de bem? E com todos esses ensinamentos na nossa cabeça, né, para a gente fazer, para nós pensarmos aí, é que nós vamos fazer a nossa prece final. Fechando os nossos olhos mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui e pedindo para Ele muita luz, para que a gente consiga trilhar o nosso caminho, para que a gente consiga nos modificar cada vez mais, cada dia mais. Que nunca nos falte a luz, que nunca nos falte o seu
calor, a sua força para nos ajudar nessa caminhada que não é fácil, mas ó Senhor, sabe que é possível, por isso nós estamos aqui. Vamos pedir também a espiritualidade amiga, que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a cura dos nossos males. E confiantes em Ti, nós fazemos a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal. Pois vós é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada e uma boa semana para todos.